Êxodo capítulo 2 dá continuidade à história, desta vez enfatizando a história de Moisés. E então começa dizendo, capítulo 2 começa dizendo que um homem da casa de Levi se casou com uma descendente de Levi, e a mulher deu à luz um filho, e vendo que era formoso, o escondeu por 3 meses. Então a gente sabe que ele foi escondido porque havia aquela ordem de que todo filho homem que nascesse no povo de Israel, dentre os filhos de Israel, deveria ser lançado no rio Nilo, né? E então eles o esconderam. Era um bebê formoso, era um bebê com certeza muito lindo, e não, como todos os bebês, né? Quando a gente olha um bebê recém-nascido, esses bebês são maravilhosos. Então seus pais o esconderam, e eles conseguiram escondê-los durante 3 meses. Por que que eles esconderam? Porque senão, se alguém soubesse, se alguém escutasse o choro de nenê, poderia, no cumprimento das ordens do faraó, pegar a criança e lançá-los no rio Jordão. Aliás, no rio Nilo, né? Então, os crocodilos com certeza iam comê-lo. Então é assim que começa a história do Êxodo capítulo 2, e depois a gente vai saber, aqui não fala os nomes, mas a gente sabe que o homem era Amrão, a mulher era Joquebede, e o nenê era Moisés. Então esse bebê ficou lá escondido durante 3 meses, e aí quando eles veem que não era mais possível escondê-lo, as pessoas já estavam desconfiando, ele chorava, né? Porque todo bebê chora, era difícil escondê-lo. Então a mãe dele teve essa ideia, a mãe ou o pai, né? Ou a família em si, né? Teve a ideia de colocar, vamos jogar no rio Nilo, mas só que não vamos jogá-lo de qualquer jeito, vamos colocar ele num cesto. Então fizeram um cesto. Toda essa história está escrita no capítulo 2, né? Vamos colocá-lo num cesto, e então a mãe dele pegou um cesto provavelmente de vime, né? Aquela fibra que se faz cesto, calafetou o cesto com betume. Betume é uma espécie de piche que era fácil de se encontrar ali, e o piche, né, ou o betume, ele é oleoso, então ele é um material impermeável. Então ela calafetou ali para que não entrasse água, e colocou ali. Então aquele cesto virou um barquinho, como se fosse um barquinho que só cabia ali o Moisés, né, o pequeno Moisés, e deixou ele lá no rio Nilo. Então ela obedeceu, ela jogou no rio Nilo, né? Mas só que a irmã dele, aqui também não diz o nome, mas depois nós ficamos sabendo que o nome da irmã dele era Miriam. A Miriam, eu imagino que deveria ter uns 10 anos de idade, mais ou menos. A Miriam ficou vigiando. Eu acho que ou de vontade própria, ou porque a própria mãe mandou que ficasse vigiando. Provavelmente a mãe, a Joquebede, pediu para que ela ficasse vigiando, para ver o que ia acontecer com o bebê. Imagina, né? Era uma situação bem difícil, né? Pegar um nenê de 3 meses, colocar ele no rio, deixar ele lá, não sabia, né, se um crocodilo ia abocanhar, os mosquitos, né, os outros animais, insetos, era uma situação com certeza angustiante, desesperadora, e com certeza elas estavam orando, falando com Deus, né? O pai, né, o Amrão, a mãe, Joquebede, o Arão, que a gente sabe depois, né, que ele tinha um irmão já com 3 anos de idade, que era o Arão. Ele não sabia de nada, né? Mas com certeza a Miriam estava orando também, estava lá vigiando o nenê, e Deus
responde a essa oração, responde esse clamor, porque por coincidência, a gente fala coincidência, mas não é coincidência, é Deus que estava guiando tudo. A filha do faraó foi se banhar no rio e escutou o choro da criança. O Moisés estava chorando e ela, ouvindo o choro da criança, ela pensou, deve ser um dos nenês dos hebreus, né, dos israelitas, que estava lá no rio. E ela manda as suas servas olharem, né, porque a filha do faraó, ela tinha muita gente ao seu redor, tinha com certeza os seguranças, tinha as suas servas, né, que a acompanhavam. Então, enquanto ela se banhava, as suas servas estavam lá acompanhando, e ela manda uma das suas servas ir lá e olhar o que era aquele bebê que estava chorando. E ela, então, a serva leva o bebê para ela no cesto, né, pega o cesto, leva, e ela então se compadece desse nenê. Ela se comove, né, com o bebê. Ela não tinha filhos, provavelmente não tinha nem se casado ainda, né? Não, provavelmente, se ela se casou, ela não teve filhos, porque a Bíblia não menciona isso, né? Ela poderia ser estéril, e ela então resolve adotar essa criança, sabendo que era um dos nenês dos hebreus. Então, o próprio pai dela que tinha mandado jogar os bebês no rio, mas ela se comove com isso e ela adota esse nenê. A Miriam, sendo muito inteligente, ela corre até a filha do faraó. Ela, de alguma maneira, ela teve acesso ali, ela conseguiu furar o bloqueio dos seguranças, né, e chegar até ela e falou, olha, você quer que eu chame uma das hebreias para ser a ama seca? A ama de leite, né? A mãe de leite, a ama de leite, porque isso era um costume, né? As mulheres mais sofisticadas, as mulheres mais da elite, elas não, se elas tinham filhos, elas mesmas não amamentavam seus filhos, porque você sabe que amamentar para a mãe é ruim para a estética da mãe, para a beleza da mãe, né? É bom para o bebê, é bom para a mãe também, para a saúde, mas para a estética não é bom, né? E também é trabalhoso, né? A mãe amamentar um bebê dá muito trabalho, ela tem que ficar lá cuidando do nenê, né? Dar de mamar, e com certeza a filha do faraó nem tinha leite, né? Porque ela não tinha filhos, não teve filhos, né? Ela provavelmente ainda era solteira. Ela devia ser bem jovem, né? Talvez 17 anos no máximo, né? 15, 16, 17 anos. Provavelmente era bem jovem, mas poderia ser mais velha também e não ter tido filhos, né? Então ela com certeza ia precisar de alguém para amamentar. Ela ia pedir para que uma das suas servas amamentasse. Então a Miriam correu e aproveitou essa oportunidade. E ela falou, você quer que eu chame uma das mulheres hebreias para amamentar o nenê? E ela então falou, eu quero sim, chama lá. Nada mais adequado, né, do que uma mãe hebreia, né, que era uma das escravas, né, que tinha lá no reino, para amamentar um bebê dos próprios hebreus, né? E aí adivinha quem que ela chamou, né? A Joquebede, que era a própria mãe do Moisés, né? Eu não sei se ela falou que era mãe, se ela revelou ou não, mas isso não importa, né? A filha do faraó aceitou, e então a mãe e ela ainda recebeu um salário por isso, né? A filha do faraó falou, olha, apresentou o nenê, falou, amamenta esse nenê para mim, né? Esse bebê, e aí eu vou te pagar por isso, né? Ela pagou um salário para ela amamentar o próprio filho, né? O Moisés. Então isso foi uma resposta de oração muito fantástica, né? Daquelas que a gente fica pensando, como Deus é maravilhoso, né? Com certeza muitas orações de outras mães não foram atendidas dessa forma, né? Muitos bebês morreram, com certeza, né?
no rio. Muitos Deus atendeu de uma forma ou de outra, mas essa história não está contada, né? Só está contada aqui. A Bíblia não conta todas as histórias, porque não ia... A Bíblia já é tão grande, né? Tem tantas... É tão difícil de ler a Bíblia, porque ela é um livro tão extenso, né? Mas se contivesse ainda todas essas outras histórias, então seria mais difícil ainda de ler. Então a Bíblia só se detém naquilo que é importante. E ela está então seguindo a linhagem ali da redenção, e o Moisés era um escolhido para ser aí o resgatador do povo de Israel, né? Esse então Moisés, tudo isso está no capítulo 2. O capítulo 2 tem só 24 versículos, mas conta toda essa história, né? Aqui já fala que o Moisés ele cresceu, ele foi educado em toda ciência e educação lá do Egito, é claro, sendo a filha do faraó, inclusive filho da filha do faraó, né? Um filho adotivo, mas se tornou a filha do faraó. Quando ele já não precisava mais mamar na mãe, então não sei que idade acontece isso, talvez lá pelos 4, 5 anos. Antigamente os bebês eles eram amamentados até mais tempo, né? Não era igual hoje que o desmamar parece que é meio apressado, né? Mas naquele tempo não tinha pressa, né, de desmamar. Até na área rural, hoje em dia, até muitas crianças aí com 6 anos de idade ainda estão mamando na mãe, né? Enquanto a mamãe está tendo filhos e há ali leite, né, os nenês estão mamando. Então vamos imaginar que mais ou menos lá pelos 5 anos, 6 anos, ele foi então entregue para a filha do faraó. E então nesse tempo todo a mãe dele, né, a Joquebede, teve a oportunidade de ensiná-lo. Então uma criança que você ensina até os 5, 6 anos de idade, ela nunca vai se esquecer aquilo que você ensinou. É isso que a Bíblia diz, não é? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando for velho não se desviará dele. Então muitos dizem, até a própria ciência da pedagogia ensina, que o que esses primeiros anos, esses anos iniciais das crianças, são importantíssimos para a educação da criança. Ali você vai formar o caráter da criança, você vai criar na criança ali um caráter, né? uma cultura familiar que ela nunca vai se esquecer, que ela vai levar isso até o final dos seus dias, né? Então mesmo que depois ele foi separado da mãe, mas com certeza ele tinha liberdade, ele sendo um filho da filha de Faraó, ele tinha liberdade para ir visitar a sua mãe, com certeza. Eu acho que a sua mãe também tinha alguma abertura para ir lá visitá-lo, né? Mas ele foi criado lá como filho da filha de Faraó, e dizem, né, isso não está na Bíblia, mas tem algumas dicas disso na Bíblia, mas pelo conhecimento da história dos egípcios, das dinastias e tudo, dizem que o Moisés, ele ia se tornar o próximo faraó. Se ele ficasse lá, se não acontecesse o que aconteceu, que a gente vai ver ali depois, no próprio capítulo 2, né? Do fato dele ter que sair do Egito, fugindo do faraó, ele ia ser o próximo faraó, porque o faraó não tinha filho homem, a única filha que ele tinha era aquela que adotou o Moisés, e o Moisés então ele ia ser o próximo faraó. Inclusive ele tinha capacidade para isso, né? Ele foi instruído para isso, ele foi formado para isso, né? E só que a história foi bem diferente. Deus tinha outros planos para ele. Deus não queria que ele se tornasse um faraó. No caso do José, o José quase que se tornou um faraó, né? Ele se tornou o segundo depois do faraó. Ele é que dava ordens, né? O faraó nem se preocupava. O faraó podia tirar férias, né? Podia ficar lá só curtindo a vida, e o José fazia tudo para ele. Então José foi praticamente um faraó.
Mas para o Moisés, Deus tinha outros planos. Não era esse plano. Poderia ser, né? Porque se ele se tornasse um faraó, ele ia favorecer com certeza o seu povo, né? Ele mesmo achava, aqui a gente vê no próprio capítulo 2, né? Que ele achava, no versículo 11 em diante, conta a história de como ele mata um egípcio, né? Que ele resolve visitar o seu povo quando ele já era adulto, ele já tinha cerca de 40 anos de idade. Então ele entendia no seu coração esta informação, ela está naquele discurso de Estevão, no capítulo, acho que é capítulo 7 de Atos, né? O Estevão revela isso, né? Que ele pensava que ele ia livrar o povo do Egito, ele tinha essa consciência, mas ele pensava que ele ia livrá-los sendo o próximo faraó, né? Ou, no mínimo, uma pessoa tão influente no reino lá do Egito, que ia conseguir livrar o seu povo da escravidão. Então ele achava isso, por isso que ele foi então visitar o seu povo. Quando ele viu um egípcio maltratando um israelita, ele matou esse servo do faraó, né, esse egípcio, e escondeu ele na areia. E só que quando ele foi no outro dia visitar, aí aconteceu uma coisa que ele caiu a ficha, vamos dizer assim, né? Ele descobriu que não era bem assim, que Deus tinha outros planos. Então vamos ver quais serão esses outros planos na próxima semana, né? E vamos ficar por aqui hoje. Mas só uma, né, para a gente ficar como lição aqui para a gente, né? A gente vê que Deus, ele permite que nós passemos por sofrimentos e angústias e desespero, né? Como é o caso ali de ter que lançar o bebê no rio, mas Deus, ele sempre tem uma saída, um livramento para aqueles que o servem, para aqueles que o buscam. E com certeza a Joquebede, a Miriam, o Anrão estavam buscando o Senhor em oração. E Deus então fez essa coisa maravilhosa, né? De colocar um filho dos hebreus dentro do palácio do faraó. O faraó que era o perseguidor, o faraó que era o assassino, né? Que estava matando as crianças, e Deus coloca lá uma dessas crianças lá dentro, no coração do palácio do reino, né, do faraó, e Deus tinha um propósito para ele. Então tem muitas histórias simples, mas dentre essas histórias simples tem essa história espetacular do Moisés, né, que é uma história que nós conhecemos até hoje. Amém? E que então nós podemos adotar isso para nós também, né? Essa fé de orar mesmo em situações desesperadoras, sabendo que Deus, ele tem um propósito em tudo, né? De nos deixar passar por sofrimentos, e ele tem um livramento para nós. Talvez não seja tão espetacular como esse que aconteceu com Moisés, assim como as outras famílias que a gente não conhece a história, provavelmente também tiveram um livramento, mas não foi tão espetacular como esse de Moisés. Então, se Deus não fizer um milagre espetacular na sua vida, não quer dizer que Deus ama menos você, né? Não quer dizer que Deus não te dá um livramento, mas é porque Deus tem um propósito para cada um. E o propósito de Moisés não era só para Moisés, né? Esse propósito era para o povo de Israel. Inclusive aqui, é bom a gente frisar, antes de terminar, que Satanás, ele aparece lá no começo da Bíblia, em Gênesis, quando ele tenta a mulher, né? Quando ele faz o homem e a mulher pecarem, quando é a queda do homem, né? O pecado do homem que fez com que o homem se tornasse mortal. E depois parece que Satanás fica meio, né? Não aparece, né? Mas ele está atuando, né? Em todo tempo ele está atuando. A gente vê essa atuação no decorrer dessa história, e aqui mais uma vez a gente vê, porque o fato deles, de Faraó ter mandado matar todos os homens, né, todos os filhos do sexo masculino,
da nação de Israel, com certeza ele estava visando quem? O Messias. Né? Ele estava o tempo todo querendo destruir Israel. Então, o Messias poderia estar entre essas crianças, né? E com certeza esse era o propósito de Satanás, e a gente vai vendo através da história da redenção sempre Satanás tentando fazer isso. Aqui não aparece o nome dele, não aparece nada, mas com certeza ele está trabalhando o tempo todo. Então vamos terminar com uma oração.